Doramigas. Finalmente a Coreia acertou em um final de dorama, né? Porque vamos combinar, ultimamente é só decepção atrás de decepção. Mas olha, mesmo assim, a finalização deixou um pouquinho a desejar. E não tô falando do romance. O que eu queria mesmo era ver a reação do garotinho, aquele que ficou esperando por ela o tempo todo. Será que o dorama Senhora Incógnita foi um fenômeno de audiência? A história gira em torno de Kim Young-han, interpretada pela maravilhosa Jeon Eun-bin, uma guarda-costas de origem humilde que aceita um casamento por contrato com Jea Seung-ho, um presidente chaebol, ou seja, um magnata, que está em estado terminal. O plano é simples, pelo menos no papel, garantir uma nova vida e uma grande herança. Mas para isso, Young-han precisa viver uma mentira completa, assumindo a identidade de Bu-si-mi, uma doce professora de jardim de infância em uma vila super tranquila. Assim que ela assume o nome de Bu-si-mi, acaba se envolvendo em uma teia perigosa de intrigas e conspirações, tudo em torno da herança milionária do empresário. Para piorar, ela precisa lidar com parentes ambiciosos, como a calculista Jea Sang-yong, interpretada pela poderosa Jang Yeon-ju, que não mede esforços para conseguir o que quer. Esse aqui, eu confesso que ficou bom, viu? Mesmo com alguns pesares, o final de Senhora Incógnita conseguiu entregar emoção e coerência, coisa rara ultimamente. Doramigas, de acordo com a Nielsen Coreia, o terceiro episódio do dorama, exibido no dia 6 de outubro, marcou 4,5% de audiência em todo o país e 4,3% na área metropolitana de Seul. E não parou por aí, viu? No dia seguinte, a ascensão de Senhora Incógnita continuou com tudo. O quarto episódio alcançou uma marca ainda mais impressionante. 5,06% de audiência nacional e 4,56% na área metropolitana de Seul. Eu amei de verdade esse dorama. Me prendeu do início ao fim, sem enrolação, com um final super coerente e cheio de emoção. Cada detalhe foi tão bem feito, e a atriz mandou bem demais. Ela tem uma presença que prende a gente na tela, né? Mas vou confessar uma coisinha, enquanto eu assistia, não consegui parar de lembrar do personagem que ela fez em nosso filme. Tinha algo no jeitinho dela e nas expressões. Olha, eu de verdade não achei corrido, viu? Pelo contrário, achei o dorama super coerente com tudo que se propôs a fazer desde o comecinho. Sabe quando a história tem o ritmo certinho? Pois é. Se tivessem colocado mais episódios, acho que acabaria ficando muito enrolado. Até mesmo a parte em Mushan foi na medida certa, nem de mais nem de menos, só o necessário para desenvolver bem a história e deixar tudo redondinho. Para mim foi um ótimo dorama, Doramigas. Entregou o que prometeu do jeitinho que a gente ama, envolvente, equilibrado e com um final que fez sentido. O meu maior medo era o final ser corrido, né? Porque a gente já sabe, quando o dorama tem só 12 episódios, geralmente eles dão aquela acelerada no fim e deixam tudo meio solto. Mas esse aqui me surpreendeu de verdade. O final foi bem amarrado, coerente e muito bem feito, daquele jeitinho que faz tudo valer a pena. Sério, pra mim é um dos melhores doramas do ano, sem exagero. E mais uma vez, Yoo Bin simplesmente arrasando no papel. Ela entrega emoção, presença e uma atuação que prende do começo ao fim. Quando eu terminei de assistir o episódio de ontem, o último, no dia que foi liberado, eu jurei que o final seria corrido, viu? Já fiquei com aquele medinho básico de dorameira experiente. Mas foi na medida certa, né? Tudo aconteceu de forma natural, sem pressa, fechando lindamente a história. Eu simplesmente amei. Pra mim foi 10. E vamos combinar, Yoo Bin é muito talentosa. Ela brilha em tudo que faz. Já arrasou em Vincenzo, encantou em nosso filme, e agora em Senhora Incógnita mostrou mais uma vez o quanto é versátil e intensa. Mal posso esperar para ver os próximos projetos dela, Doramigas. Tenho certeza que vem mais sucesso por aí. Assim como muita gente amou Senhora Incógnita, teve também quem não curtiu tanto assim e fez questão de comentar, olha só. Minha opinião. Vê se vocês acharam isso também. Achei o casal sem química alguma, e não teve um desenvolvimento bom. Do nada no final, um beijo frio e termina assim. Achei que teria mais desse casal. A decepção foi grande quando vi o final. E por fim, não sabemos como ele aprendeu a lutar daquele jeito, e a mãe do garoto. Um final sem explicações dos personagens secundários. Espero que tenha uma segunda temporada para melhorar, ou melhor, nem tenha, se for para eu ficar mais decepcionada. E olha, Doramigas, até entendo esse ponto de vista.
A vilã passou o dorama inteiro sem perder uma, enquanto a protagonista sofreu demais, coitada, parecia que o universo inteiro tava contra ela. Tudo isso por causa de um plano de vingança que nem tinha nada a ver com ela. E aquele garotinho, que ficou esperando por ela o tempo todo. Faltou tanto esse reencontro, né? Sem falar da amiga que parecia que ia ter um papel importante, mas acabou esquecida, mesmo depois de levar uma ferramentada. No fim, o dorama foi emocionante e coerente, mas sim, deixou umas pontinhas soltas que a gente queria ver melhor resolvidas. Ainda assim, foi uma história que prendeu do começo ao fim, e isso ninguém pode negar. Doramigas. No comecinho, eu desconfiei muito da bailarina, confesso. Achei que ela ia aprontar alguma coisa, mas no final, deu pra entender que ela só queria uma amiga de verdade, alguém pra estar do lado dela. E olha, concordo plenamente com os comentários que dizem que a protagonista não retribuiu essa amizade da forma certa. Faltou um pouco de empatia ali, né? Agora, podem me criticar, mas eu não gostei quando a atriz apareceu no meio do casamento querendo brilhar mais que os noivos. Gente, se fosse meu casamento, eu não ia gostar nem um pouco. Quer ser estrela? Vai ser em outro lugar, né, doramigas? Mas no geral, o dorama é muito bom, eu recomendo demais. Sobre o casal, pra mim teve química sim, só que ela esperou o momento certo, e quando aconteceu foi bonito, foi natural. E a vilã então? Teve um final ótimo, super coerente com a história. Amei a parte do julgamento, quando as provas vieram à tona, tudo bem amarradinho. E é isso. Senhora Incógnita foi um dorama que me surpreendeu do começo ao fim, cheio de emoção, mistério e uma história super bem fechadinha. Agora me conta aí nos comentários. Você também amou ou ficou decepcionada com o final? Quero saber a opinião de vocês. Ah, e não esquece, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like, e compartilha esse vídeo com aquela sua melhor amiga dorameira, pra ela vir comentar com a gente também. Até o próximo vídeo, doramigas!